Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem mesmo, né? Pessoal, a gente vai falar hoje, né, um pouco sobre Jesus, porque a gente precisa delimitar esse espaço. Qual o papel de Jesus no universo Terra, tá? E de como Jesus chega ao universo Terra, né? E as controvérsias que tem sobre Jesus, ok? Muito bem. Dito isso, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, desative, tá? Desative, eu falo desative porque as pessoas usam às vezes essas ondas aí. Desative o sininho de notificação e, e divulgue o nosso canal e faça tudo que tem direito aí. Ajuda aí, vai lá, pô. É, os caras ficam implorando, ajuda aí. Você está tendo uma aula bacana, uma aula que aqui ninguém opta por sensacionalismo, por um monte de besteira e tal, porque, né, ok, sabe? Não, eu considero importante a gente hoje levar em conta, gente, tá? E eu vou usar dois termos aqui. Um é conhecidíssimo, que é a exoteologia, tá? Aí você faz uma pesquisa rápida aí, você vai saber o que é exoteologia. E a outra que eu quero usar é a exognose, tá? A exognose, ela é uma palavra nova porque não é contextualmente usada, mas a gente começou a usar, tá? Primeiro, a exoteologia, ela surge num contexto para que haja dentro do campo teológico um estudo específico para contemplar a vida fora da Terra, a vida em outros mundos, em outras realidades, em outras dimensões, tá? Porque as pessoas podem usar a palavra que quiser, tá? Tem muita gente que usa mundo, tá? Outros mundos. Tem gente que usa dimensões, tá? Outros usam universos, tá? Eu gosto de escrever para mim não perder o rumo da coisa. E outros chamam realidades, tá? Eu opto sempre por usar algum termo tipo realidades, né? Eu sempre faço essa opção, ou mundos, né? Por quê? Porque a exoteologia ela surge exatamente para dar uma noção para a gente de mais ou menos o que, como encaixar na teologia a presença de vida em outros mundos, em outras realidades, de seres que alguns denominam assim, seres extraterrestres, que quer dizer, o extra significa seres fora da Terra, né? E aí a grande preocupação, e eu assisti uma palestra do L'Oriel Rocha, em que ele diz o seguinte: é preciso a gente se perguntar primeiro o que é terrestre, né, gente? Porque eu não sei se vocês já viram muitas histórias e aí as pessoas começam a classificar isso é lenda, isso é mito, isso é folclore e etc. Né? Porque a forma que as elites usam para abafar a realidade é falar exatamente dessa forma. Aquilo ali é lenda, né? Por exemplo, quando se fala na Amazônia dos botos que sai da água e mantém relação com humanas, muita gente diz, isso é lenda, cara, isso aí é invenção, a mulher engravidou de alguém lá e aí, para não dizer quem foi, joga na costa do boto. Só que isso é uma coisa tão forte, tão
nas regiões amazônicas é muito forte. Inclusive, as pessoas têm, alguns têm pavor, outros têm raiva do boto, né? Porque dizem o seguinte: quando ele sai fora da água, ele vai tomando forma humana. Quando ele volta para a água, ele vai aos poucos se transformando de volta em peixe, até que o seu corpo todo esteja, né? Então, os botos, por exemplo, são seres metamorfos, tá? São seres metamorfos. Isso é importante entender, né? Então, quando o povo ia para a mata e via um ser que tinha os pés para trás, e eles chamavam de anhanga, né? Muita gente diz: essa é lenda, essa é folclore. É claro que não existe nenhum ser com essa tipagem de corpo, mas esses seres de fato existiam e existem, né? Certo? É muito importante o que eu estou dizendo para mostrar a vocês que a forma que a gente tem de desmentir uma realidade é taxar, carimbar como folclore, como mito, como lenda e barca furada. E joga isso para a lata do lixo, né? Mas quando você vai estudar, e eu quero fazer um vídeo comentando algumas coisas aí depois, a partir de um livro que foi lançado que abre muito esses aspectos, né? é, é que para você ter um conceito de terrestre, você precisa definir o que é terrestre, tá? Porque tem um monte de seres descritos na Terra que não parecem ser terrestres, ok? Muitos seres, né? As sereias, por exemplo, descritas em várias mitologias, elas não são nem um pouco bonitas, igual aquelas sereiazinhas bonitas, né? Todo rostinho. Ao contrário, as sereias elas eram muito maléficas, tá? E não eram muito lá dadas de beleza, né? Eu poderia aqui narrar outros e outros. Então, o que é que eu estou querendo que você entenda? Que nós precisamos definir o que é terrestre e o que a gente classifica como sendo extraterrestre. Se extraterrestre é algo que não se parece conosco, tá? Que não tem corpo igual a nós, que não tem fisiologia igual a nós, esse é o conceito. Então você vai ter que dizer que alguns seres que habitam a Terra também não o são, tá? Não são terrestres. Não basta ser morador da Terra para dizer que é um terrestre. É preciso ter uma definição, diríamos assim, uma definição filosófica a respeito, que é um grande problema no mundo atual. Já que estão no mundo atual tem lugares onde pessoas estão fazendo cirurgia para implantar rabo, para implantar no próprio corpo pele de animais, porque quer virar oncinha, cachorrinho, etc. Então você vai desqualificando a própria fisiologia do ser terrestre. Tá? E aí, para você definir um extraterrestre, você teria que pelo menos entender como é que é esse extraterrestre. Porque se você for olhar, tudo que está fora da Terra é extraterrestre. Correto? Então você diria que anjo é extraterrestre. Tá? Então vamos lá. Você classificaria. Eu vou pegar por baixo o anjo, o próprio demiurgo seria um extraterrestre, tá? Certo? A própria deidade, que é o Deus verdadeiro, que não é o demiurgo, e assim por diante. O próprio Jesus não se encaixaria no fenômeno terrestre. Por que não? Porque, meus amigos, ele próprio dizia: eu não sou deste mundo. Se eu fosse desse mundo, os meus súditos viriam e combateriam por mim, né? Para onde eu vou, vocês não podem ir, tá?
Depois você vai pegar os evangelhos gnósticos e há uma vária de revelações que Jesus vai fazer a respeito do lugar de onde ele veio. Tá? Então, dado essa introdução, vamos lá. Daqui para frente. A história de Jesus sempre foi muito controvertida ao longo dos séculos. Houveram quem dissesse que Jesus não havia existido, então definiram que havia o Jesus histórico e o Jesus da fé. Né? Chegou-se a cogitar, inclusive, de ter encontrado a sepultura de Jesus. Né? E daí, desde o primeiro século, foram surgindo ideias a respeito de Jesus Cristo. Tá? E aí eu vou falar de algumas delas, só para dar uma clareada. Não vou aprofundar. O objetivo aqui do vídeo não é aprofundar isso, mas mostrar algumas coisas muito interessantes, que eu particularmente vou dar o meu ponto de vista, que não necessariamente não precisa ser o seu. Primeiro eu vou falar do adocionismo. O adocionismo classificava Jesus como um ser humano normal, teria nascido normal, né? E aí nasceu normal, era, né, filho lá de... Aí inventaram-se umas histórias que Jesus teria sido filho de um soldado romano, com Maria, que é ali tal, e que e por isso, e assado cozido, aí se inventou. Inclusive isso é contado dentro de histórias, dentro de sociedades secretas. Né? Porque eu volto a dizer, sociedades secretas dão mais valor em Platão do que em Jesus. Se você perguntar numa sociedade secreta que eles acreditam que Jesus é Deus, eles não vão acreditar. Tá? Que ele é uma divindade, ou que ele é um semideus, por aí. Tá? Mas a maioria não. Eles não acreditam nisso. Acho que ele foi eles vão dizer que ele foi um bom maçom, porque ele era um tecton, né, que é assim que a Bíblia vai chamar em grego para ele, né, que traduzido por carpinteiro, mas é mais do que isso, é alguém que trabalha com a madeira, com a pedra, com vários, né? Então, é claro que Jesus ali aprendeu com o pai adotivo José, né, o trabalho manual. Então, essas vertentes de história, aqui e aparecem por aí. Né? Então, aí é complicado, porque você vai lidar com pessoas que vão classificar Jesus de fruto de um adultério. Né? Certo? E aí que José assumiu lá e criou. Mas o adocionismo não falava disso. Ele falava que Jesus era humano, né? E portador, e só veio a receber a figura do Cristo, do Logos, nele, no momento do batismo. Que aí daí vem a palavra adocionismo. Por quê? Porque no batismo o pai adotou ele como filho. Né? Mas aí isso implicaria em dizer que Jesus tem duas naturezas, ok? A natureza humana e a natureza divina. Né? E aí a ortodoxia se encarregou de não acreditar, de não dizer isso. Então, eles creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou do terceiro dia, subiu aos céus. Tá?
Essa é o credo apostólico. No credo niceno-constantinopolitano, tá? Se diz que ele é luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Então a igreja de imediato disse não. Ele tem uma única natureza que é chamada união hipostática, né? Nossa, que linda palavra, né? Certo? União hipostática. A igreja definiu teologicamente que Jesus era a união hipostática entre a natureza humana e a natureza divina, formando uma única natureza. Que, portanto, ele não era dois seres, tá? E que, portanto, ele não era adocionismo, né? Então, portanto, já descartaram essa aqui. Daí apareceu o docetismo, dizendo que Jesus tinha um corpo de ilusão, um corpo que era fractal, né? Imaterial, que era como um corpo fantasmagórico, e que, na verdade, ele parecia ser humano, né? Mas ele não era humano. E um dos adeptos dessa ideia era exatamente Marcion de Sinope. Tá? Marcion de Sinope. E Marcion, e eu vou rapidinho mostrar aqui, porque Marcion foi o primeiro a criar um cânon bíblico. E lá dentro ele colocou o Evangelho de Jesus Cristo. E Marcion está ali no ano 130, gente. Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? A coisa do Marcion, tá? Eu vou ter que chamar bem aqui. Acredito que está aqui, tá? Aqui, tá? O Evangelho, né? Tá? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, transcrito por Marcion de Sinope em 130 depois de Cristo. Observe bem isso aí. Importante isso aqui, tá? O capítulo 1, a chegada de Jesus a Cafarnaum. Observem que começa assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Jesus desceu do céu, tá? A Cafarnaum, cidade da Galileia, tendo a aparência de um homem. Tinha 30 anos de idade e estava ensinando na sinagoga aos sábados. Observe que aqui não tem nada da descrição de Jesus ter nascido, anúncio de anjo, etc. E tal. Ele já desce como adulto do céu, tá? Com aparência de homem, aos 30 anos de idade. Tá? Isso está aqui no Evangelho, tá? De Marcion de Sinope. Se vocês observarem, Marcion está reproduzindo a ideia docetista. Ora, se Jesus desceu do céu, tá? E tinha aparência de homem, Jesus desceu de algum lugar. A palavra céu, gente, em grego é oranou, tá? O que queria dizer a atmosfera, espaço atmosférico, ar, tá? Então, diríamos assim, Jesus desceu do espaço. Vamos usar este termo. Jesus desceu do espaço. Tá? Espaço atmosférico. Do espaço do ar atmosférico. Certo? Jesus com certeza desceu com alguma coisa. Né? Em alguma coisa. Então, por aí você já começa a perceber
que a exoteologia vai delimitar esse caminho, essa ideia, porque há muitos sinais no Novo Testamento, mesmo esse canon que se tem nas Bíblias, de que há alguns eventos que sinalizam tipicamente eventos de, diríamos assim, de UFOs, OVNIs, ou coisa nesse campo, tá? OVNIs nesse campo, certo? Então, a doutrina do docetismo, fala especificamente por que essas duas, eu quis colocar essas duas em questão. Porque no livro de Urântia, tá? E eu já mostrei aqui algumas coisas sobre o livro de Urântia, tá? Esse aqui não é o todo. Eu separei aqui o escrito sobre Jesus. Por quê? Porque eles vão dizer aqui que essa missão de Jesus era a 7ª missão dele na Terra. Jesus, aqui no livro de Urântia, é chamado de Micael de Nébaton, tá? Diz o seguinte o livro, no documento 121. Atuando sob a supervisão de uma comissão de 12 membros da Irmandade Unida dos Intermediários de Urântia, promovida conjuntamente pelo presidente de nossa ordem e o Melquisedeque relator, sendo o intermediário que esteve outrora destinado ao apóstolo André. Estou autorizado a colocar neste registro a narrativa dos atos da vida de Jesus de Nazaré, tá? Do modo como foram observados pela minha ordem de criaturas. Então, essas criaturas estão narrando a história de Jesus a partir daquilo que eles observaram. Ok? A partir da observação deles. Tá? E aí vai contar toda a realidade antes do nascimento de Jesus, né? Certo? E aí, quando chega aqui no nascimento, vai narrar a presença de José e Maria, a presença de Gabriel, vai contar de modo muito mais abrangente o que aconteceu, né? Uma tarde, por volta do cair do sol, veja que eles vão descrever isso aqui de forma muito... Os evangelhos não dizem isso, né? Alguém pode dizer, mas os evangelhos não dizem isso. Bem, os evangelhos não dizem muita coisa, né? Uma tarde, por volta do cair do sol, antes de José tivesse retornado ao lar, Gabriel apareceu a Maria ao lado de uma mesa baixa de pedra, após ela haver se recomposto. Ele disse, venho a pedido daquele que é meu mestre, a quem tu irás amar e nutrir. A ti, Maria, trago alegres novas, e anuncio a concepção em ti, foi ordenada pelo céu, e que no tempo devido tu te tornarás a mãe de um filho. Tu o chamarás Jóshua, e ele irá inaugurar o reino do céu na terra entre os homens. Nada digas disso a ninguém, exceto a José e a Isabel, a tua parenta, para que quem também eu apareci, que deve também agora conceber um filho cujo nome será João, e será ele quem preparará o caminho para a mensagem de libertação de teu filho irá proclamar aos homens, com uma grande força e uma convicção profunda. E não duvides tu de minha palavra. Maria, pois este lar foi escolhido como residência mortal do menino predestinado.
a minha bênção recai sobre ti, e os poderes do Altíssimo irão te fortalecer-te. E o Senhor de toda a terra acobertear na sua sombra. O Senhor de toda a terra. Né? Essa narrativa traz alguns detalhes que o Evangelho de Lucas não traz. Né? No entanto, reproduz o pensamento dos evangelhos. Agora, observe que não se pergunta para Maria, tu aceitas ou tu queres ou tu não. Não, não duvida, hein? Não duvidas. Não duvidas, e o Senhor de toda a terra vai te... Quem é o Senhor de toda a terra? Se você perguntar para um defensor do livro de Urântia, ele vai dizer para você, como eu já ouvi de algum, que o grande eu sou, que seria a deidade primordial, é o mesmo Javé. E aí, se é o mesmo Javé, meus amigos, nós estamos dentro de uma história que o Demiurgo está tentando contar. E o Demiurgo está tentando uma nova estratégia de uma nova religião no mundo. Por quê? Porque a narrativa aqui, se o Senhor de toda a terra aqui é o Javé do Antigo Testamento, o Jeová, então, desculpa, meus queridos, vocês estão nada mais, nada menos do que divulgando uma ideia de uma divindade que está querendo arrumar uma saída para a realidade em que ele está vivendo lá no universo dele paralelo. O que é que acontece, meus queridos, é que essa narrativa é a narrativa que se conta, se fala basicamente na mesma, né? E quando a gente vai olhar esse texto, né? E quando a gente vai ver, e quando a gente vai ver essa história, ela basicamente vai repetir um fenômeno. O fenômeno da anunciação tal qual os evangelhos. Só há uma diferença. Que este Jesus, ele é a encarnação do Micael de Nébaton, e não a encarnação do Logos, do Filho Eterno. Por quê? Porque o livro de Urântia vai dizer que o Pai, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito estão aonde? Estão numa região chamada Ilha do Paraíso, que eu já vi em algumas palestras, mas parece um disco, tá? Com uma cúpulazinha, e ali estão o Pai, o Filho e o Espírito ali. Portanto, eles não podem sair de lá, porque se algum deles sair de lá, desaba tudo. Tudo entra em caos. Então, a pergunta que às vezes a gente precisa se fazer é: se ele não é, se esse Micael, quem é esse Micael? Se é o arcanjo, né, e possivelmente seja o arcanjo Miguel, que o nome Miguel quer dizer quem como Deus. Tá? E veja bem, e aí nós vamos entrar em algumas coisas profundamente questionáveis. Então, inclusive ele, o Micael, vai receber conselhos do Emanuel. Para ver se você vê que são personalidades diferentes. O Miguel, o Emanuel,
tá? Que o livro de Urântia eles são pessoas separadas, tá? E aí, e essa visão de que Jesus poderia ser Miguel não é nova, porque há, pelo menos aparentemente no pensamento dos, dos adventistas, de que Jesus era o arcanjo Miguel. A pré-existência, na sua pré-existência, antes de nascer na Terra, Jesus era o Miguel, o arcanjo Miguel. Tá? Se a gente diz que ele era o arcanjo Miguel, aí nós vamos exatamente dizer que Jesus, tá, não é o Logos, tá? Portanto, se ele não é o Logos, que João fala, né? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e aí é preciso a gente analisar isso, porque isso vai frontalmente contra a concepção, então, de que Jesus era o Logos. Mas como o livro de Urântia não fala desse Logos, fala apenas do Filho Eterno, e que Micael de Nébaton era um dos filhos, né, criadores, e, portanto, Jesus estaria se encarnando na Terra porque ele, né, seria o responsável pela Terra, pelo comando da Terra. E aí, meus amigos, quando a gente entra nessas ideias e a gente choca o livro de Urântia com a filosofia e a teologia gnóstica, lamentavelmente haverá um choque de realidade, porque o livro de Urântia perpassa a ideia de que este ser que nasceu nada mais é do que Miguel, um anjo clone do Demiurgo. Nada mais além do que isso. Daí você vai perceber que, não sei se vou conseguir, gente, mas acredito que eu consigo. Está aqui atrás. Você sabe que essa Bíblia aqui é a Bíblia da tradução do Novo Mundo das Escrituras gregas sagradas dos Testemunhos de Jeová. Ok? Só um detalhe que eu vou abrir um adendo aqui. O fundador dos Testemunhos de Jeová era maçom. Ok? Assim como o Allan Kardec era maçom também. Tá? Isso quer dizer alguma coisa? Não sei. Né? Mas se você pega o Evangelho de João, eles vão dizer qual é a ideia que os Testemunhos de Jeová têm. Que Jesus era uma espécie de Deus menor. Tá? Então, quando você pega o Evangelho de João, lá no prólogo, que é o versículo 1, né? Que é o versículo que o pessoal usa para falar a respeito do Logos encarnado, né? E aí ele vai dizer o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Só que era um Deus aqui, gente, vocês vão ver, tá? É minúsculo, tá? Olha bem aqui, ó, tá? Não sei se vai dar para enxergar não, porque a câmera aí, se for boa, dá para ver. Era um Deus, Deus minúsculo. Então, ele era um Deus minúsculo. Um Deus com D minúsculo significa que ele era uma espécie de semideus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio existir. Cabe dizer que ele se chama Testemunha de Jeová. E a gente sabe que Jeová, Javé, Brahma e Aldabaote são a mesma figura, e, portanto, são
nós consideramos como o demiurgo, ok? O demiurgo. Portanto, o texto é produzido para dizer que Jesus é menor do que o Deus maior. Quem é o Deus maior? É o Jeová. E mais do que isso, dizer que Jesus era filho de Jeová. Era filho de Jeová. Ok? Dado isso, gente, as controvérsias sobre Jesus Cristo não param por aqui, no primeiro século, no segundo ou no terceiro século. Continuam hoje. Tá? Por quê? Porque a doutrina ortodoxa diz que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, que tem uma união hipostática nisso tudo. Ok? Muito bem. Dito isso, eu vou falar o que os reveladores falaram a mim e contaram a respeito desse acontecimento da encarnação de Jesus. Tá? E aí me permitam ler o texto para vocês, tá bom? E aí eu vou fazer subir aqui e eu vou já mostrar para vocês, tá? Aonde está, tá? Estou só procurando. Tudo aqui ao vivo, tudo aqui aqui tudo é a vivo, não tem, né? Então aqui eu vou aqui, né? Porque é muito grande, gente, o texto, mas eu, né? Tá? Vou começar bem aqui, tá? Gabrúmio, que é assim que eles me disseram que é o nome de Gabriel. Gabrúmio partiu das regiões do Pleroma no final do 11º ciclo. Não vou explicar isso aqui, que é muito complicado. Tá? Tem um outro documento que eles explicam isso, tá, gente? Isso aqui eu não tenho certeza de nada. Eles falaram para mim e eu não posso passar para vocês a certeza. Até porque o que eles disseram para mim é que isto aqui não é uma questão de fé, tá? Eles não estão discutindo fé de nada, tá? Ele embarcou em sua carruagem celeste, levando consigo o comunicado a ser feito. Seu destino eram as terras da região de Israel. Essa região foi escolhida pelo excelso conselho dos anciões dos dias, juntamente com a Trindade Suprema, em virtude daquela área conter um vasto aspecto de espiritualidade latente. A cultura daquela época estava propícia e preparada para a chegada do intermediário divino, o sumo pontífice, que viria para restaurar a ordem e o equilíbrio da vida dos filhos de Adão. Tá? Gabrúmio desceu de sua carruagem nas mediações de um deserto próximo, a fim de não chamar a atenção aos moradores da cidade. Ele caminhou por alguns instantes e se materializou em um famoso jovem. Ele foi orientado a não chamar a atenção a si mesmo, de forma que não parecesse algo supra-humano. Contudo, mesmo assim, Gabrúmio, tendo corporeidade, resolveu assumir a forma de um jovem da aldeia de Nazaré, uma aldeia pequena e familiar. A aldeia dos Nazir, ou dos Nazireu. Nessa comunidade, José Bar Josafá, José filho de Josafá, exercia uma grande liderança mística. Ele adentrou na casa que se encontrava a jovem prometida em casamento chamada Miriam e saudou. Tá? Aqui começa aquele processo de comunicação de Gabriel ou Gabrúmio a Miriam. Salve, Miriam, tu és feliz, ó mulher, filha de Eva. Você encontrou graça aos olhos do grande rei da eternidade, o Deus desconhecido, mas real. Venho te anunciar que tu serás a mãe do grande Soter da humanidade, a palavra Soter quer dizer Salvador. Seu nome será Yeshu, tá? Yeshu. A escrita é dessa forma, porque eu resolvi perguntar se era assim.
E ele será forte, crescerá em graça, estatura diante do grande Deus e dos homens. Então se fez um silêncio, e Miriam então exclamou: Como pode ser isto? Eu sou jovem, não tive nenhuma coabitação em nenhum homem, com nenhum homem, e estou apenas noiva. Gabrúmio sorriu, segurou sua mão e disse: A mãe divina virá sobre ti. Um Espírito Santo subirá sobre ti, o poder do mais alto virá com uma sombra, e o garoto que vai nascer será chamado Filho do Pai Altíssimo, e ele instituirá um novo reino na terra, onde os filhos de Adão receberão a graça, a vida e a sabedoria, para que seus olhos se abram e possam se salvar das atrocidades do Deus deste século, que se rebelou contra toda a verdade. Então, colocando a mão sobre a cabeça, claro que de Maria, Gabriel me perguntou: Tu aceitas, Miriam, essa missão? Então, ela, olhando fixo a ele, perguntou: Quem és tu, meu senhor? Não pareces ser da aldeia. Então Gabriel lhe disse: Eu sou o núncio, o emissário, um mensageiro que venho do trono de Deus, a grande luz, o grande Espírito eterno. Sou eu que falo contigo. Então Miriam, então uma forte luz envolveu Miriam. Gabriel tocou em sua barriga, colocando a mão sobre a barriga dela, sobre o ventre, disse: Faça-se conforme a vontade de Deus. Então, em esta, ela disse: Eu sou apenas uma serva, faça em mim o como desejares que seja. Miriam estava no período fértil. Assim, Gabrúmio executou a sua missão e transmitiu a Miriam o fluido da vida, e já naquele momento a criança tinha 3 meses. Gabrúmio, antes de sair, disse: Tua prima Isabel também dará luz a uma criança, mesmo sendo de idade avançada, e ela será aquela que irá à frente do teu filho para preparar o caminho e torná-lo conhecido. Isabel já está com 6 meses. Vai visitá-la e ela te falará sobre a verdade, toda a verdade, sobre essa verdade. Tá? Então, observem que o texto que eles passaram para mim, muito parecido com os evangelhos, apenas com um detalhe. Gabrúmio parece usar um elemento tecnológico, transmite de modo, pelo menos foi isso que passaram para mim. Tá? O que aconteceu com Maria não foi um milagre, mas um processo de ação tecnológica. Foi introduzido nela o plasma da vida, porque ela estava ovulando em período fértil, tá? Então era preciso colocar. Maria foi escolhida também porque ela tinha o sangue adâmico, tá? O sangue adâmico era raríssimo encontrar, mas se encontrou, tá? Então é um ato tecnológico de colocar ali o plasma da vida, que eles chamam assim, o plasma da vida de quem? Do Logos. Tá? Do Logos. Certo? Eles introduzem ali, e há uma coisa aqui que eu me assustei quando eu transcrevi, porque eles dizem que a criança já tinha 3 meses quando já foi colocada lá na barriga dela. Quer dizer, na verdade, se desenvolveu muito rápido. Tá? Então, ele se desenvolveu de forma que já tinha 3 meses. Tá? Já se contava 3 meses a partir dali. Certo? E isso aconteceu quando? Quando eles comunicaram isso para mim, eles dizem que Jesus nasce ali por volta do ano 10, ano 11, mais ou menos, antes de Cristo. Tá? É meio que assustador. Algumas pessoas até disseram para mim: não vai falar nisso de nada para ninguém, porque vão dizer que isso é loucura, que tu está inventando. Eu digo: não, eu vou correr o risco que todos correm.
quando eles me falaram da imagem de Jesus, eles me transmitiram uma ideia da imagem, e eu não sei desenhar, gente, portanto, eles me transmitiram uma imagem da figura de Jesus muito parecida com essa. E eles dizem que Jesus tinha uma aparência muito diferente dos que estavam ao redor dele lá, né? Por isso que muitas vezes eles estranhavam. Por que eles estranhavam? Porque ele não parecia com os seus descendentes, com o pessoal da sua aldeia. Tá? E todo o desenvolvimento, o nascimento dele vai ser tudo por meio de elementos tecnológicos. Mas ele vai viver como humano e aprender. Ele era chamado também de Manu. Ele foi conhecido como Manu, como Lonan, tá? Certo? Então, era essa figura aqui que, vejam, os olhos puxado, tem um rosto muito triangular, a barba e tudo. Só que o que é que eles falaram para mim? Que devido a essa aparência dele ser muito diferente do, do resto daqueles que lá moravam, e isso chamou muita atenção, né? Talvez por isso tenha surgido a ideia de adultério e toda aquela controvérsia. Né? Vejam que no livro de Urante, aqui, ele vai ser chamado de Joshua. Tá? E quando eu perguntei se o nome dele, do jeito que era chamado por nós em português, Jesus, está correto, eles disseram para mim que sofreu variantes com o passar do tempo, até porque, por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês mais uma vez, tá? O Evangelho de Marcion de Sinop, essa publicação aqui, Jesus vai ser chamado de Isu, tá? Isu Cristo, tá? Vou abrir aqui na página 154 e vocês vão ver que como é que ele é chamado, tá? Judéia, Crestos, ele nem é chamado de Cristo, porque essa palavra Crestos, tá? Crestos quer dizer homem bom, tá? Crestos, e ele é chamado de Isu Crestos. Isu Crestos. I-S-U. Isu Crestos. Então, que ele não era, o nome dele foi sofrendo variações. É isso que eles passaram para mim e eu perguntei, né? Então ele disse, mas na língua original ele era chamado de Exu, tá? Certo? E por muitas vezes chamado Yeshu Bar José, que era filho de José, mas ele também foi chamado de Manu, porque esse Manu tem a ver com o nome Emanuel, né? Manuel, né? E Lonan, porque provavelmente isso tenha sido o nome das regiões de onde ele veio, tá? Certo? E eu falo isso para vocês e vou mais uma vez mostrar uma outra coisa importante, que é para a gente entender todo esse processo, tá? E aí eu vou aqui mostrar isso aqui para vocês. Quando a gente fala da vinda de Jesus para essa realidade aqui, ó, essa é a nossa realidade. Tá? Aqui é a Terra, ok? Certo? Ele teve que atravessar várias esferas para chegar aqui. Quando Gabrúmio traz o plasma da vida de lá do pleroma para para colocar em Maria, tá?
Então, nós podemos contar, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 esferas, né? Então, quando eu perguntei, e Gabrúmio teve que atravessar as esferas dos arcontes, várias realidades, né? E eu perguntei, eles tiveram que passar pelo mundo dos arcontes até chegar aqui, tá? Até chegar aqui. E não pense que foi fácil essa travessia de lá até aqui, mas Jesus vem da, da 12ª região, da 11ª, tá? Uma certeza eu posso colocar para vocês que ele não veio da 7ª, porque na 7ª está o arconte Javé, né, o demiurgo Javé governando. Então ele veio de um espaço superior, de uma dimensão superior, de um mundo superior, de uma realidade superior para chegar aqui, tá? E ele teve que enfrentar o comando de quem estava aqui na Terra, tá? Porque o demiurgo, como ele está preso dentro da própria realidade, ele resolveu deixar um ser coordenando aqui. Ele manda, mas tem um ser coordenando aqui, tá? Que alguns dizem que chamam de príncipe deste mundo, né? Mas quem é que vem nas provações de Jesus falar sobre isso aqui, né? Quem vem é o demiurgo. O demiurgo resolve, porque naquele período, gente, os portais eram muito fáceis de ser abertos e eles atravessaram de uma realidade para outra. Tá? Então, quando o demiurgo veio aqui, e o demiurgo esteve na Terra várias vezes, ele veio aqui, colonizou o Javé, teve aí, ele conhecia muito bem essa região onde Jesus nasceu. Quando Jesus nasce aqui, e depois do batismo que ele vai ser tentado, o próprio demiurgo veio falar com ele e ofereceu todos os reinos da terra se ele se prostrasse e adorasse. Por quê? Porque ele é o chefe, ele criou essa realidade. Tá? E isso aqui um sistema, gente, que é altamente tecnológico e que funciona, eu já falei aqui, né, em esferas girando, uma sentido horário, outra anti-horário, uma sentido horário, outra anti-horário, uma sentido horário, outra anti-horário, para manter o equilíbrio, porque o demiurgo sabe, inclusive a preocupação deles com relação ao universo Terra, porque nada pode destruir isso aqui, porque se destruir vai acontecer um caos aqui, tá certo? Tá? Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês que isso aqui é o que a gente está tentando passar para vocês. Não estou pedindo para vocês acreditarem, estou pedindo apenas que vocês vejam isso, tá? Analisem tudo e fiquem com o que é bom, com aquilo que vai despertar sua consciência, tá? E a gente volta no próximo vídeo. Toque aí o sininho e deixe o like, porque a gente volta com mais vídeos para vocês. Forte abraço.